Fala pessoal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui é o José Ângelo da Ampulheta Infinita Treinamentos para mais um vídeo sobre dicas de Power BI e hoje nós vamos falar sobre cálculos de médias, média simples, média mensal e média móvel. Por que estou trazendo este assunto hoje? Porque o cálculo da média ele está no nosso cotidiano, é um dos cálculos mais simples, mais corriqueiros que fazemos. E no Power BI pode ser que tenhamos algumas armadilhas, algumas pegadinhas. Então, sem mais delongas, deixe-me mostrar para vocês o dashboard que vamos construir. Aqui está ele, são 1, 2, 3, 4, 5 páginas, onde nós temos sempre na parte de baixo o faturamento mensal e na parte de cima o cálculo da média. A primeira página é uma média simples, a segunda página uma média diária, a terceira página uma média móvel de 30 dias, a quarta página uma média móvel de 3 meses e a última página uma média móvel que é alterada por parâmetro. Então aqui nós temos 15 dias, então este gráfico aqui está com a média móvel de 15 dias e podemos alterar. Agora, por exemplo, ele está com 11, agora ele está com 23. Aqui eu fiz com um máximo de 29 dias e um mínimo de 2 dias. Vamos aprender a construir esses gráficos e a interpretar essas médias. Nós não vamos construir este dashboard do zero. Já vou deixar algumas coisas aqui prontas. O modelo já possui as tabelas importadas, então aqui nós temos a nossa tabela Fato Vendas Online, que ela tem simplesmente duas colunas. A Order Date, que é a data da venda, e a Sales Amount, que é o valor da venda. E temos uma segunda tabela, que é a nossa dimensão calendário, que possui 5 colunas. A data, o ano, o mês no formato numérico, o mês no formato textual e uma coluna que faz uma junção, uma concatenação do ano com o número do mês. Essa coluna vai ser de suma importância para nós quando estivermos calculando a média mensal, mas não vamos antecipar aqui o assunto. E nos relacionamentos, nós temos o relacionamento entre a tabela dimensão calendário e a tabela fato vendas online. Esse relacionamento é feito entre as colunas relativas a datas das duas tabelas. Nesta página, podemos ver que já temos uma medida criada, que é a medida de faturamento. Vamos dar uma olhada nela? A medida de faturamento é uma medida bastante simples. Ela é simplesmente a soma da coluna Sales Amount da tabela Fato Vendas Online. Eu vou começar com a média simples, que é a nossa primeira página. Então, botão direito sobre medidas, nova medida. Colando aqui a nossa medida, então o nome dela é faturamento médio e ela faz o uso da função average, que é média no DAX. E é uma média direta desta tabela e desta coluna. Tabela Fato Vendas Online na coluna Sales Amount. Vamos confirmar a criação, pressionando Enter, e vamos marcar aqui o cifrão para ele já ficar no formato de moeda. Eu não vou querer trabalhar com números decimais, então aqui em alto eu vou substituir por 0. Aqui já temos um visual já preparado, que é o visual de gráfico de área, como podemos ver aqui. Ele já tem no eixo X o ano e o mês, e nós vamos agora adicionar o valor que vai ser a nossa medida de média. Vou clicar aqui no checkbox dela e ela já vem aqui para eixo Y. E aqui está o resultado. Aqui nós temos a nossa média. Vamos comparar com o faturamento. Em junho de 2011, nós temos 737.840 de faturamento. E em junho de 2011, de média, nós temos apenas 3.208. Por que essa discrepância? Vamos dar uma olhada aqui no The Beaver, para poder ficar mais fácil. Esta é a tabela que estamos trabalhando com ela, é a Fato Internet Sales, ou Vendas via Internet, Fato Vendas via Internet. Vejam que é uma tabela bastante extensa. As colunas que nós importamos foram duas, a Order Date e a Sales Amount. São as colunas que estão no nosso modelo. Nesta outra consulta, nós temos aqui a soma da coluna Sales Amount e a contagem de registros. Percebam aqui na cláusula where que essas duas funções elas são executadas dentro do período de 1 de junho de 2011 a 30 de junho de 2011, para podermos entender o resultado apresentado no Power BI. Após execução desta consulta, nós temos este valor para o faturamento de junho de 2011
e este valor de quantidade de registros. Aqui na instrução SQL, podemos substituir a vírgula pela barra, que ele vai nos dar o resultado da divisão entre o faturamento e a contagem de registros, que é a quantidade de vendas. E ele retorna o valor 3.207,99. Portanto, em junho de 2011, quando o Power BI mostra uma média de 3.208, pois aqui nós retiramos as casas após a vírgula, ele está fazendo o quê? Ele está somando o faturamento e dividindo o faturamento pela quantidade de vendas que ele encontrou neste período. Esta é a média simples. Vamos para a próxima. Vou clicar com o botão direito sobre medidas, nova medida, e vou colar aqui a nossa medida de faturamento médio diário. Para fazer este cálculo, vou utilizar a função DAX AverageX. A função DAX AverageX, ela pede como primeiro argumento uma tabela. E essa tabela eu estou informando que é a coluna de datas da nossa tabela DIN calendário. Portanto, aqui eu tenho valores distintos de datas da nossa tabela calendário. O segundo argumento é a nossa medida de faturamento, que é a soma da coluna Sales Amount. O que a função AverageX vai fazer é obter o faturamento e dividir pela quantidade de dias que ele localizar neste parâmetro. Com isso, ele vai obter a média. Agora vamos clicar aqui no cifrão para ficar em formato moeda e no lugar de alto eu vou alterar para 0. Agora vamos utilizar essa medida. Vou vir aqui em média diária. Deixe-me retrair aqui. O visual já está aqui, é o mesmo visual de gráfico diária, com o mesmo eixo, ano, mês. E agora vamos trazer o valor, a medida, para o eixo Y. E aqui está o resultado. Vamos comparar junho de 2011. Junho de 2011, ele fala para a gente que a média diária foi de 24.595. Como ficaria esse cálculo no dBiver? Aqui no dBiver já estamos com o período de junho selecionado. É a mesma consulta feita há pouco, só que aqui no lugar de count nós vamos substituir por 30, pois 30 é a quantidade de dias que temos no mês de junho. E aqui está o resultado, 24.594,66 ou 24.595 arredondando. Aqui no Power BI, 24.595. Comprovamos assim o cálculo via SQL. Vejam a importância de termos bem descrito no nosso título do nosso gráfico do que se trata os valores que estamos expressando aqui nos nossos visuais. Vamos para a próxima. Para calcularmos a média móvel, nós temos que levar em consideração a janela de tempo que estamos trabalhando. Por isso, o termo móvel. Aqui temos um exemplo de uma janela de 15 dias, que vai de 5 a 20 de maio. Temos um segundo exemplo também, que vai de 9 a 24 de maio. Esta é a ideia quando se fala em média móvel. É você ter o período móvel de dias que ele está declarando e nesta janela de tempo você fazer o cálculo da média. Aqui vamos fazer um exemplo com 30 dias. Portanto, a primeira janela poderia ser, por exemplo, de 1º a 30 de maio, a segunda janela seria de 2 a 31 de maio, e assim sucessivamente. Já estamos aqui com a nossa medida em tela e para fazer a janela de 30 dias vamos utilizar esta função DatesInPeriod do DAX. O que essa função pede no primeiro argumento? Ele pede a nossa tabela de data com a sua coluna de data. Este é o seu primeiro argumento. O segundo argumento é nós vamos informar a maior data. Com isso, nós vamos obter onde nós estamos no contexto, de qual mês nós estamos falando, no caso, pois os nossos visuais eles são de ano-mês. E aqui nós informamos com 30 negativo que nós estamos retrocedendo 30 e, no caso, dias. Então, estamos retrocedendo sempre 30 dias. Assim, nós temos o nosso período, a nossa janela de 30 dias. Aqui nós temos o resultado. O resultado, o que ele faz? Ele usa a função calculate para poder fazer uma nova perspectiva sobre a medida faturamento. Essa nova perspectiva ela é o seguinte, ela é o valor do faturamento dividido pela quantidade de dias que existirem
na nossa tabela Fato Vendas Online, na sua coluna Data. Deste faturamento que ele obtém, ele vai fazer a janela de 30 dias que nós obtivemos aqui em cima. Por isso o uso da função Calculate e assim nós exibimos o resultado. Medida criada, vamos novamente colocar o uso do cifrão e substituir o alto por 0. Vou retrair aqui e vamos informar a medida recém-criada neste visual. Agora vamos pegar um mês diferente. Vamos pegar o mês de fevereiro, pois fevereiro é um mês interessante, pois ele não tem 30 dias. Vejam aqui que ele está informando uma média de 16.838. Vamos entender como ele chegou neste valor, desta vez utilizando o Excel. Trouxe a medida de faturamento e a coluna de datas da nossa tabela Fato para o Excel. Trouxe os meses de janeiro de 2011 a fevereiro de 2011. Então, temos aqui a nossa amostra que estamos trabalhando. O que nós queremos é obter a média dos últimos 30 dias. Como o último dia é 28 de fevereiro, então 30 dias supõe-se que sejam todos os dias de fevereiro, que vamos ter 28 dias, e mais os 2 últimos dias de janeiro, que são esses dois aqui. Portanto, eu estou aqui na linha 34 e vou terminar na linha 63. Vou fazer aqui então uma soma desses valores. B34 até B63. Aqui está o resultado. Se desse resultado agora eu fizer a divisão por 30, eu obtenho 16.277 arredondando. Bom, está diferente aqui do Power BI, né? Aqui deu 16.838. Por que essa diferença? Vamos descer aqui e nós descobrimos o motivo. Vejam aqui o motivo. No dia 13 de fevereiro não temos uma venda declarada. Portanto, este valor é considerado um nulo. Como temos um nulo, se tirarmos o 30 e no lugar dele colocarmos 29, obtemos 16.838 arredondando, que é o valor que foi apresentado aqui no Power BI. Aprendemos aqui, então, mais uma dica sobre como se calcula a média no Power BI, mais uma pegadinha. Vamos para a próxima. Vejam que a medida é parecida com a anterior. Nós temos aqui a janela, utilizando Dates in Period, só que agora nós estamos voltando 3 meses. O resultado, percebam que estamos utilizando a coluna Ano, Mês, Número da nossa tabela de calendário. Sobre essa tabela coluna, estamos fazendo um Distinct Count, e aí eu fico sabendo exatamente quantos meses distintos estão contidos nesta coluna. O valor do faturamento eu estou dividindo por essa quantidade que está aqui. Feito esta divisão, eu utilizo a função Calculate para adequar o resultado desta divisão à janela de 3 meses que nós fizemos aqui e gera o resultado. Vamos colocar no visual. Apenas vou lembrar aqui de formatar como moeda e retirar o arredondamento, passando o alto para 0. Vou arrastar a medida criada para eixo Y. Vamos fazer um teste com o mês de julho de 2012. Ele está informando aqui que a média deu 452.865. O faturamento de julho foi 444.558, o de junho 555.160 e o de maio 358.878. Vamos novamente utilizar o Excel para saber se esses cálculos estão corretos. Aqui está a planilha Excel. Temos aqui os faturamentos nos meses de maio, junho e julho. Este é o valor total, como podemos ver aqui pela soma dessas 3 células. E aqui está o valor da média, que é simplesmente a divisão do resultado aqui do lado por 3. E bate certinho com o Power BI, 452.865, conferindo julho, 452.865. E assim calculamos a média móvel de 3 meses. Eu gostaria de aproveitar esta medida para mostrar para vocês alguns erros que são cometidos quando do cálculo deste tipo de média. O que eu vejo com mais frequência é a utilização da coluna de data ao invés da coluna ano-número. Se utilizar aqui a coluna de data, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma média diária.
Vejam aqui o resultado, que agora está 14.767 para julho, um resultado muito aquém do resultado correto dentro da regra que estamos trabalhando aqui. Outro erro que vejo neste caso é o uso da função AverageX. Vou abrir aqui novamente a medida. Então, nós vamos fazer o seguinte: no lugar de utilizar este cálculo aqui, eu vou comentar esse cálculo. E agora vamos usar a função AverageX. A função AverageX, como primeiro parâmetro, ele pede uma tabela. A tabela nós já temos, ela é a nossa janela. Então, vou simplesmente formar aqui o período de 3 meses. O segundo parâmetro dela é a expressão, que no nosso caso é a medida faturamento. Medida alterada, vamos ver o resultado. Agora, julho, volta a mostrar 14.767. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque aqui, quando fazemos o uso do dates em period, o que estamos trabalhando é com a granularidade da data. E o que queremos no resultado é a granularidade mensal. Essa diferença de granularidade entre a janela e o resultado é o que causa essa discrepância. Vamos agora para o nosso último cenário, que é o uso de parâmetros. A média móvel agora vai ser controlada pela quantidade de dias que vamos informar em um parâmetro. Esse parâmetro vai ser gerenciado por um filtro ou um slicer que vamos colocar aqui no canto superior direito. Para criar um parâmetro, nós vimos no menu Modelagem e clicamos sobre Novo Parâmetro. Este novo parâmetro eu vou batizar ele com o nome de Quantidade de Dias. Ele vai ser um número inteiro, cujo mínimo é 2 e o máximo vai ser 29. Ele vai incrementar de 1 em 1 e eu vou deixar o padrão dele como 15. Vou deixar essa opção aqui marcada, adicionar uma segmentação, pois assim ele vai criar para a gente já o filtro que nós vamos utilizar para controlar a quantidade de dias. Vou clicar OK e aqui está o filtro que eu falei. Vou posicioná-lo já aqui no canto superior direito. E aqui está a quantidade de dias alterando. Como que eu sei qual é a quantidade de dias que está aqui no nosso slicer ou no nosso filtro? Quando eu crio um parâmetro, ele também cria uma medida para a gente. Vou abrir aqui o canto direito aqui, quantidade de dias, e aqui está ela. Ó. Olha aqui o símbolo da calculadora, ela chama quantidade de dias valor. Ela usa a função DAX SelectedValue para poder informar qual que é o valor que foi selecionado aqui. Posso provar isso para vocês com o uso de um cartão. Então, cliquei sobre cartão e vou colocar essa medida nele. Vejam que aqui está 17. Se eu mudar para 10, aqui também muda para 10. Não preciso desse cartão, então eu vou removê-lo daqui. Vou apenas fazer um ajuste aqui no nosso slicer para colocar ele transparente. Vou alterar aqui, tirando o fundo. Agora, botão direito sobre medidas, vou selecionar nova medida, pois vou colar aqui para vocês a última medida deste tutorial. Ela vai se chamar faturamento médio, quantidade de dias. A primeira variável se chama quantidade de dias. O que ela faz? Ela recebe a variável quantidade de dias valor, que é a variável do parâmetro que eu mostrei para vocês, que eu coloquei no cartão, e vejam que o resultado dela está sendo multiplicado por um negativo. Isso foi necessário porque aqui na nossa variável que controla a janela, a quantidade de dias ela precisa ir de hoje para trás, portanto ela precisa ser negativa. Daí nós fazemos o resultado que é muito parecido com o que nós fizemos anteriormente. Nós fazemos primeiro uma divisão entre o valor do faturamento e uma contagem distinta de dias da nossa tabela de fato. Uma vez obtido o resultado desta divisão, nós o adequamos à nossa janela utilizando a função calculate. E o resultado é exposto através do return.
Novamente, clicando sobre cifrão e substituindo o alto por 0 para eliminarmos os números decimais. Agora vou retroagir aqui e a medida nós vamos informá-la no nosso gráfico. Então aqui o padrão está 10 e aqui está o resultado. O resultado diário dos últimos 10 dias de março é de 11.332. Trouxe o faturamento de março de 2012 para Excel para testarmos se estão corretas as informações trazidas pelo Power BI. Então vou escrever aqui logo a fórmula média e vou selecionar os últimos 10 dias. Fechando parênteses, ele mostra aqui 11.332 e bate direitinho com o que temos no Power BI. Se mudarmos aqui para 20 dias, vamos ver o que acontece. Igual a média. Vamos buscar agora 20 linhas. E com 20 linhas, temos um resultado de 11.851. No Power BI, estou aqui com 20 dias, em março, 11.851. Então, está funcionando direitinho a nossa medida. Só um último detalhe. É importante observar que aqui nós estamos com o ano e o mês informado em nosso relatório. Mas seria interessante que esse relatório estivesse com o eixo com os dias, e não com o ano-mês, pois a nossa medida ela leva em consideração os dias. Aqui na nossa parte de média móvel de 3 meses, aqui realmente está coerente. A medida ela é mensal e os dados eles estão na forma mensal. Aqui na nossa página de média móvel de 30 dias, também faria essa alteração. O eixo passaria a ser o dia. Estaria na granularidade de dia e não mensal. Aqui na nossa média diária eu deixaria como está, pois essa média diária eu estou querendo saber ela como que ela terminou em cada mês. Então aqui tudo bem. E aqui também na média simples não vejo problema em ficar dessa forma, pois trata-se da quantidade média vendida. Aqui também não vejo problema ficar com a granularidade ano-mês no eixo. Como de praxe, este relatório vai estar disponível para vocês fazerem o download. O link estará na descrição. Quer aprender Power BI com 5 projetos e mais de 15 horas de vídeo passo a passo? Faça nosso treinamento na Udemy. Também deixarei o link na descrição. Obrigado e até a próxima!